Olá, meu nome é Violim e seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode conseguir efeitos de vegetação utilizando esses pincéis de cerdas. Os efeitos que eu vou mostrar são efeitos de vegetação de árvores ou de vegetação rasteira, né, de grama, capim seco, terra, enfim, vários efeitos que você pode conseguir para melhorar na sua pintura utilizando esses pincéis de cerdas. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então se inscreva, comente e compartilhe com seus amigos. E agora, bora ver como você pode conseguir esses efeitos para melhorar na sua pintura. E aqui eu estou fazendo a pincelada também, eu estou usando o canto do pincel e estou fazendo pequenas batidas assim. E a tinta não pode estar muito diluída nessa fase também da pintura. Então assim eu consigo fazer várias folhagens ao mesmo tempo. Então aqui eu vou sugerir alguns relevos que tem normalmente nas pastagens. Então, esse aqui é um pincel número 4. E eu faço pinceladas sugerindo alguns relevos. Também trabalhando com o canto do pincel, a ponta do pincel. Então, isso causa um efeito visual de sombra nessa pastagem. Então aqui eu vou fazer uma primeira aplicação com essa coloração. Depois a gente faz uma versão, eu vou fazer uma outra versão mais escura para aprofundar essas sombras. Então, eu vou aplicar em alguns pontos. Vou aplicar com a tinta mais seca para ficar assim. Então, também usando o canto do pincel, a gente aplica desta maneira e assim a gente tem a gente consegue escurecer algumas áreas, porém a gente não encobre tudo que já foi feito na camada anterior. A gente aproveita, faz uma gradação de tonalidades com esta técnica. Olha só, com um pincel menor, a gente consegue fazer algumas folhas bem pequenas, bem miúdas, com a ponta do pincel. Então, essas folhas a gente pode aplicar aqui nas pontas das árvores. Então, aproveitando que já foi feito aqui, eu vou deixar parte dessa coloração aparecendo para ser a cor média. E depois que secar, então a gente vem com a parte iluminada. Olha só, se você pegar no pincel mais atrás, você pode pegar aqui também, tanto faz. Aqui atrás é até melhor. Então você encosta o pincel assim lateralmente e vai puxando para baixo. Você encosta a virola, você carrega o pincel e você pode imitar os galhos. Você
puxa, para, vira o pincel, puxa de novo. Então assim você consegue imitar os galhos, porque os galhos podem ser bem quebrados, né? Podem ter variações bem bruscas, né? Então você vai virando o pincel e você consegue fazer bem facilmente. Vou fazer uma versão um pouco mais clara, então eu vou colocar aqui alguns pontos, vou sugerir uma textura aqui neste chão, usando essa coloração, e depois eu vou acrescentar uma coloração mais escura também. Então eu vou acrescentar uma textura de terra aqui. Olha só, a gente consegue uma textura, uma irregularidade nessa estrada para construir a textura da terra. Então, com azul, preto e terra de cena queimada, eu vou fazer algumas tonalidades, alguns detalhes menores neste barranco. Então aqui, nesta parte, dá para reparar na fotografia que são galhos secos de uma vegetação seca. Então, a gente, para imitar esse tipo de textura, a gente pode pegar um pincel pequeno, né, mais fino, e com a tinta mais seca, né, também fazer um trabalho parecido com este dos galhos, só que de uma maneira mais suave e também fazendo linhas aleatórias. Então a gente pode pegar ele dessa maneira e também encostar a virola, encosta a virola no papel e vai fazendo algumas linhas para cima e para baixo. Algumas mais fortes, outras mais suaves. Você pode forçar um pouquinho mais. Ó. Então eu vou fazer esse tipo de textura para imitar essa vegetação seca que está nesta área aqui do quadro. Eu vou fazer essa coloração e depois eu venho com uma coloração mais escura em alguns pontos. E dependendo do local também a gente pode fazer esse tipo de trabalho riscando para baixo. A gente pega a lateral do pincel, então assim a gente consegue uma parte mais escura em cima e você consegue algumas texturas de barranco também. Sempre seguindo a forma do objeto. Aqui é um barranco, então ele tem este sentido. Então a gente também faz a textura também no sentido da forma.
com o pincel bem deitado, tá? Então a gente consegue fazer, olha só, com a tinta seca, né? Sem diluir muito. Olha só. Você força e você vai soltando. E aí você consegue fazer um degradê. Cada vez mais escuro. A gente está fazendo do claro para o escuro. E assim dá cada vez mais profundidade. Eu vou fazer com um pincel um pouco maior, eu vou fazer uma textura, porque como tem muita informação aqui, eu vou fazer alguns detalhes menores fazendo essa aplicação com esse pincel, e assim eu faço muitos pontinhos que isso vai sugerir que aqui tem alguma sujeirinha ou muitos, muitas informações que estão aqui. Isso dá um resultado também bem legal, bem fácil de ser executado para que no geral fique uma iluminação com detalhes menores, né? Então eu vou aplicar aqui essa iluminação com várias cores, algumas mais avermelhadas, outras mais azuladas. Isso vai dar um bom resultado visual. Olha só, com pequenos toques, eu faço essa textura dessa maneira. A tinta tem que estar também mais pura nessa fase. Eu não encosto, eu não aperto o pincel, porque se eu apertar o pincel vai ficar mancha demais. É só um toquezinho. Olha só, esse trabalho que eu estou fazendo, eu pego um pincelzinho pequeno, esse aqui é um pincel, acho que número 2, sei lá. Então eu pego ele e faço de leve, ó. Eu vou riscando de leve. Aqui tá parecendo escuro, né? Olha só, é a mesma cor. Então eu faço dessa maneira. Eu vou riscando bem suavemente com o canto do pincel. A tinta também, nesse momento, ela tem que estar mais seca, não pode ser muito diluída, porque se ela for diluída, ela iria manchar demais, ia sair muita tinta e acabar manchando esse espaço. Para fazer esses pontos mais fininhos, eu estou usando esse pincel da Condor 422. Ele é pelo sintético e ele é muito bom para fazer alguns detalhezinhos mais finos, né? Então, aqueles pontos onde está pegando mais luz, eu consigo fazer essa iluminação mais alta, né?
E olha só, eu estou carregando o pincel, deixando ele bem com bastante tinta na ponta, e esse empasto dá essa ilusão de, também ajuda a dar essa ilusão de muito mais iluminação. Então eu empurro o pincel para frente e carrego ele e aplico com cuidado em alguns pontos. Vou adicionar um pouquinho mais de branco neste verde e vou colocar alguns pontos ainda mais, com um valor ainda mais alto, para destacar alguns pontos de luz. E aqui eu estou fazendo como eu fiz aqui embaixo, né? Na parte bem iluminada, onde tem a luz mais alta. Então eu estou adicionando um empasto, eu estou deixando uma certa quantidade de tinta, né, para dar essa ilusão de mais iluminação também. Então assim eu finalizo esta pintura. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!